E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Quem não me conhece, sou Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, mais sobre análise do preço. Então eu te convido já, como você chegou até aqui, e se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, para você ficar sabendo de todas as nossas aulas aqui, todas as aulas que eu subo, com super dicas para você aplicar uma análise gráfica correta, onde você aprende setor por setor do gráfico a fazer as aplicações. Então hoje o mercado é de OTC, o mercado está fechado, vamos ver o que ele tem a oferecer para nós? Então vamos abrir o primeiro ativo aqui, o USD-CHF. Nem no mercado aberto eu tenho operado o USD-CHF, é um ativo aí que raramente está aberto para mim no mercado aberto. É o ativo onde é o dólar americano e o franco suíço, a moeda suíça, mas a gente pode ver algumas coisas acontecendo aqui no gráfico. Para isso, eu preciso utilizar o Price Action, ter o entendimento do movimento, como agora. Eu fiz a minha entrada, o preço recolheu assustadoramente, né, mostrando como se fosse uma volatilidade que acontece no mercado aberto, mas eu ainda estou dentro do trade. Por quê? Price Action. O que é o Price Action? É a ação do preço naquela região. Quando eu entendo o que o preço está fazendo naquela região, eu consigo aplicar a ação dele dentro de um contexto gráfico. Então, quando eu olho o gráfico aqui, eu vejo um contexto de funcionamento. Dentro de um contexto de funcionamento, eu consigo entender a ação do preço na região. Então, quando eu aproximo o gráfico aqui, eu creio que você vai entender a minha entrada. Eu vejo resistências e eu vejo fundos. Eu vejo um triângulo simétrico aqui nessa região. Um ativo dando o aval, um candle padrão dando o aval de um possível rompimento no suporte. E aí eu faço a minha entrada. Simples, tá lá, entrada simples. Região com o candle, mostrando o padrão, não era esse desenho que eu queria. O candle mostrou um padrão, ó. Sentido, por quê? O que eu vejo aqui, ó? Eu vejo região, não é esse desenho que eu quero. Eu vejo aqui, ó, região de triângulo simétrico. É o que eu estou vendo no gráfico. Ah, Cadu, mas eu não enxergo isso, eu não entendo isso. A análise gráfica ela te proporciona você estudar setor por setor do gráfico, onde é capaz de você ter todo esse entendimento. Como, por exemplo, o porquê de eu entrei num padrão como esse, num candle de venda. Inclusive os padrões eu deixo um e-book inteiramente grátis para você baixar, para você aprender sobre gatilhos de entrada. São 36 páginas que você pode ir aí no canal do Telegram, que está no rodapé do vídeo ou no banner do canal. O meu canal do Telegram é Treinamento Hunter. Você pode ir lá na mensagem fixada, ó, clicar e fazer o download. Aqui no canal do Telegram eu deixo resultados dos alunos, ó, como a Gisele aqui, mandando um 3-0 hoje. Outro aluno, ó, parei R$1.000, fiz mais 2.300. O ABG mandando 4 entradas perfeitas. Rogério, semana altamente lucrativa, 145, R$275. Link das aulas do YouTube. O Rivanildo mandando um 3-1 aqui com tranquilidade e técnicas. Aqui o outro aluno mandando ao mestre Cadu, passando para agradecer a análise gráfica é vida, 5-0. Você percebeu que os alunos utilizam de técnica? Outro aluno, ó, 9-2. Se não colocar o nome, gente, eu não vou lembrar. O Wagner, 11-1. Aqui o Sandro mandando sua entrada perfeita. Mais um aluno mandando entradas, ó. Esperei a confirmação do preço, 100% de entrada. E aí, o Cristiane mandando seus resultados, ó. Treinamento Hunter Vida, ótima. E olha esse aluno ó, que ele falou para mim, ó. Bom dia, professor Cadu. Aluno novo, tanto é que eu não lembro nem o nome dele. Graças a Deus, primeiramente, a você pelos seus ensinamentos sobre trader, estou tendo consistência. Nunca imaginei que com R$500 eu chegaria a 10 mil em 5 dias. Muito obrigado. Ou seja, o que é isso? Conhecimento técnico. Quando você sabe o que você faz, entendeu? Conhecimento é técnico, é isso, é como aqui, fiz essa entrada. Muitos podem ficar olhando e falar assim, nossa, mas como é que ele achou essa entrada? Não, não achei a entrada.
É técnica, é contexto gráfico, é conhecimento de leitura gráfica. A análise gráfica ensina isso. E aí, na hora do gatilho de entrada, eu vejo a ação do preço, a lógica do preço ali na região, que é o famoso Price Action, e faço a minha entrada. Caso você tenha alguma dúvida, você pode mandar também aqui por mensagem direct no meu Instagram. É só me seguir lá, Cadu Rinaldi. Lembrando que aqui tem a página do treinamento e tem meu WhatsApp aqui dentro também, caso você queira conversar comigo. O treinamento está com 60% de desconto. Então, me segue aí no Instagram. Caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato comigo e conversar comigo e tirar suas dúvidas, tá bom? Vamos voltar para o gráfico então. Então, se você aprender a operar o Price Action, que é a ação do preço na região, você pode operar tanto o mercado aberto como o mercado de OTC com técnica a sua estratégia. Então, se você desenvolve uma estratégia pessoal, ela tem que ter técnica. Quanto mais técnica você tem, mais conhecimento e resultados você tem. Conseguiu compreender? A análise gráfica te traz toda a técnica que você precisa. E você vai aprimorando setor por setor, como por exemplo Price Action, que é a ação do preço na região. Essa semana eu conversei muito com vocês sobre Price Action. Vamos abrir um outro ativo aqui. Inclusive teve uma pessoa, um seguidor do YouTube, que mandou algumas perguntas para mim relacionado ao Price Action e tal. E conversando com ele fazendo algumas perguntas, eu percebi que ele não sabe nada de Price Action. As pessoas confundem análise gráfica, Price Action, eles acham que análise gráfica e Price Action é a mesma coisa. Eles têm alguns entendimentos assim que não é culpa deles. Alguém, de alguma forma, os ensinou de forma errada. Então, existe alguns ensinamentos, alguns pensamentos no mercado que não vão te levar a lugar nenhum. Que vai ser apenas uma situação onde você acha que tem algum entendimento no mercado e não tem entendimento algum. Como, por exemplo, aqui, ó, fiz essa entradinha de venda na região. Por que eu fiz essa entradinha de venda na região? Você percebeu que é o mesmo desenho gráfico da última entrada que eu fiz? É o mesmo desenho gráfico, ó. É o mesmo desenho gráfico. Agora aqui existe uma dificuldade do preço na região, porque aqui o preço agia de uma forma, aqui o preço está agindo de outra. Aqui, inclusive, ó, eu posso entrar com mais duas taxas ali na região para garantir o movimento do preço. Mas é um triângulo simétrico de novo. Ele pode romper uma região aqui em cima, como ele pode corrigir e fazer o movimento. Pelo padrão que ele me deixou aqui nessa resistência, eu acredito que ele vai continuar dentro do triângulo. Ele vai continuar trabalhando dentro desse triângulo de forma linda, bonita. Por quê? Eu alio todo o contexto gráfico, todo o entendimento de contexto gráfico dentro da ação do preço na região. Então, olha que interessante. Uma entrada para lá de perfeita. Tá lá, ó. Qual é a dificuldade de entender isso aqui, gente? O que eu vi aqui, ó? Região, triângulo simétrico, fechamento de região, padrão de candle de entrada, eu vejo o que? A ação do preço na região e faço uma entrada. E já entrei aqui com 3 taxas. Por quê? Para garantir a minha ação na região, para não ficar perdendo tempo. Tem muita gente que perde tempo na frente do gráfico. Por quê? Não tem confiança, não sabe o que fazer. Então, com um movimento eu consigo fazer uma entrada de 3 taxas. É claro, né? Isso para quem tem já conhecimento técnico. E você viu que o gráfico trabalhou tanto aqui como aqui com a mesma figura, com a mesma figuração. É claro, aqui já teve um rompimento e aqui a mesma coisa. Então quando você aprende o Price Action e aplica o Price Action é a ação do preço na região, ele está incutido nos estudos da análise gráfica. A análise gráfica vai te dar o panorama do movimento e contexto gráfico e a ação do preço vai dar a execução do movimento, para você entender o movimento bem feito. Então, quando você aprende o Price Action e aprende a aplicar ele no mercado de OTC com técnica e estratégia, você tem resultados. Por quê? Porque você faz o encaixe daquilo que você precisa aprender. Você inclui a análise do gráfico como um todo, você entende as regiões que o preço está trabalhando, você começa a analisar as tendências, você vê os padrões de candle na região e aí você tem que ter o quê?
a aplicação do conhecimento técnico para fazer a sua entrada. Assim como eu fiz aqui, em 2 movimentos fazendo um 4-0. Você entendeu? Então essa dinâmica do preço ela tem que ser estudada. Você tem que se aprofundar nisso. Ó, vamos abrir um outro ativo aqui, Euro JPY. Euro JPY chegou nessa região, não tem nada de bom. Vamos mudar de gráfico. Euro JPY, Euro USD. Vamos ver o que o Euro USD tem a apresentar. Preço chegou nessa região. O que ele me mostra? Não tem nada interessante aqui também. Não está trabalhando com lógica. Eu estou vendo o mercado de OTC hoje meio sem lógica. Mas vamos lá, estamos aqui para fazer operações. Ó, gráfico também chegando nessa região sem força. Não vejo força, não vejo movimento. Não vou ficar esperando aqui, perdendo tempo aqui na frente do gráfico. Hoje é sábado, não quero ocupar muito tempo de vocês. Quero trazer uma aula aqui para que você entenda que seja mercado aberto ou mercado fechado, tanto faz. Se você souber utilizar o Price Action que a análise gráfica ensina, você vai lá e faz e tem os seus resultados de forma consciente e com entendimento lógico. Ó, se eu tivesse fechado de baixo, pronto, agora sim, fiz uma entradinha de venda nessa região aqui. Tem muitos alunos que quando eles entram no treinamento, eles aprendem essa técnica que eu estou aplicando aqui, e eles falam assim, professor, como é libertador, porque quanto loss eu já tomei em relação a esse movimento. Mas quantos loss eu já tomei em relação a esse movimento? E aí quando o aluno começa a entender a dinâmica do preço na região dentro da análise gráfica, porque assim, Price Action e análise gráfica andam juntos. Aprenda a análise gráfica e aprenda como aplicar o Price Action. Eu tenho que ver a ação do preço na região dentro de uma estruturação que a análise me traz. Então tem muitos alunos, essa técnica que eu acabei de aplicar aqui, eu ensino passo a passo no treinamento. E quando eles entendem a lógica desse movimento nessa região, com a ação do preço, assim, as escamas dos olhos caem. Tá lá, entrada perfeita. Mais uma entradinha. Utilizando a análise gráfica junto com a ação do preço na região. Euro GBP, entradinha perfeita. AUD CAD, entrada mais que perfeita. USD CHF, entrada perfeita. Então, em 3 movimentos eu fiz um 5-0. Isso é possível desde que você tenha conhecimento técnico. Então, aprenda a aplicar Price Action no mercado OTC com técnica e utilizando a sua estratégia. Por quê? Se você quer ter uma estratégia, mas não tem técnica, você não vai sair do lugar. Enquanto você não aprender uma análise gráfica e saber utilizar a ação do preço na região, você vai ficar patinando, vai ficar patinando, vai ficar patinando, vai ficar patinando. Toma uma atitude na vida e vai aprender. Estuda seus erros, compreenda seus erros, se aprofunde nos estudos da análise gráfica, que no setor da análise gráfica, a análise gráfica ela é isso aqui, ó. A análise gráfica é o estudo completo. Num setor você vai entender o gráfico como um todo. No outro setor você vai entender a região. Na região que você está estudando, você vai estudar o Price Action. Aí também você vai estudar tendência. Na tendência você também vai estudar a questão dos padrões de candle. Nos padrões de candle você vai estudar volume. E aí você vai entender também tudo com razão e sem emoção. Então você percebeu que é uma sequência de fatores que estão ligados dentro de um setor maior, conhecido como análise gráfica. Então todos esses setores têm que ser estudados. O Price Action fica onde? O Price Action é quando você estuda justamente a região e você precisa definir a ação do preço. Ele anda junto o Price Action? Óbvio que não. A ação do preço na região está ligado à tendência, está ligado ao candle, está ligado ao volume. Como nós não temos em OTC, tudo bem, e está ligado ao gráfico. Ou seja, por isso que muita gente diz que aprende Price Action, mas não sai do lugar, porque não conhece análise gráfica. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Price Action está ligada em análise gráfica. Então você precisa conhecer a análise gráfica para saber aplicar o Price Action. Por isso tem muita gente que fala assim, eu fiz um curso aí de Price Action, mas eu não saio do lugar. Por quê? Porque não sabe aplicar, tá bom? Eu não quero tomar mais o tempo de vocês hoje é sábado.
Espero que você tenha compreendido esta aula, tenha entendimento nesta aula e tenha sabedoria para saber aplicar. Se você realmente quer aprender e quer se aprofundar nesses estudos para ter mais conhecimento, vem estudar com a gente, aproveite aí a super promoção do treinamento, você será bem-vindo e as dúvidas são tiradas diretamente comigo, onde eu vou te dar todo o suporte para você crescer e aprender sobre o assunto, tá bom? Fica com Deus, tenha um ótimo sábado, te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fui!